Boa noite a todos e a todas do Sejus que nos acompanham pelo nosso canal. Nós resolvemos fazer esse vídeo sobre Brumadinho para falarmos um pouco do crime da Vale em Brumadinho, porque algumas pessoas no movimento espírita costumam querer dar sempre explicações espirituais para esse tipo de acontecimento, ou como também o ocorrido com os meninos do Flamengo e outras do tipo. Nós não somos dessas pessoas que acham que todos os acontecimentos precisam, principalmente coletivos, necessitam de uma explicação espiritual, mesmo porque ela já tem a sua explicação espiritual na essência, segundo a doutrina dos Espíritos. Assim, nós resolvemos então fazer esse vídeo para que nós colocássemos também, possamos colocar também a nossa posição, porque em virtude do grande número de pessoas que começam a fazer esse tipo de avaliação e colocando publicamente. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de registrar sobre esse tema é que Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, nos conclama cotidianamente ao pensamento lógico, ao exercício da razão. Esse talvez seja um dos grandes chamamentos de Kardec, juntamente com outros, como, por exemplo, a necessidade de nos transformarmos para melhor sempre, domarmos as nossas más tendências, enquanto espírito que carrega consigo uma bagagem de outras vidas, de erros e de acertos. Então, Kardec nos conclama a raciocinarmos com a razão. Então, na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai nos deixar claro que sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina. Ele diz textualmente assim na obra. Kardec reproduz exatamente assim. O espírito, portanto, o espírito verdade, a espiritualidade superior que construiu a doutrina espírita, kardecista, vai deixar claro que nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos o nosso livre-arbítrio. Portanto, nada existe de destino em nossa vida. Não existe nada escrito, como algumas religiões costumam dizer, ou pensamento popular, como se Deus estivesse escrevendo o nosso destino, todos os detalhes da nossa vida, os acontecimentos da nossa vida, num grande livro, e que nós então viemos aqui para a Terra para desempenhar esse papel. Então o Espírito, o Verdade vai deixar claro, sem o livre-arbítrio o homem seria uma máquina, portanto ele constrói o seu destino. Na 845, ele vai dizer também o seguinte, sobre sobre a possibilidade dos espíritos nos influenciarem nos acontecimentos da vida. Ele diz que é verdade, os espíritos podem nos influenciar, mas nessa questão ele vai deixar claro também, não há arrebatamento irresistível. Todos nós podemos resistir vamos dizer assim, ao impulso de algum espírito que eventualmente se coloque na nossa vida, tentando nos influenciar. A gente segue se quer, A gente tem o livre-arbítrio e o crivo da razão para saber o que é certo, o que é errado. E na questão 853 vem o que é para mim definitivo
sobre isso. Ele vai dizer assim: nada há de fatal, nada há de fatal, ou seja, de aquilo que tinha que acontecer. Nada há de fatal, nada há que tinha que acontecer, exceto o momento da morte, pela qual todos nós passaremos. Portanto, essa afirmação primeira é do Espírito Verdade. Portanto, nós temos livre-arbítrio, não há nenhuma influenciação espiritual que seja irresistível, e segundo e terceiro, nada há de fatal, exceto a morte. A única coisa que nós estamos fadados, que vai acontecer fatalmente, é a nossa morte, o nosso desencarne. Portanto, algumas pessoas vêm dizer o seguinte: olha, esse caso de Brumadinho, crime da Vale em Brumadinho, foi um resgate coletivo, né? Ou seja, aquelas pessoas precisariam passar por aquilo, né? As pessoas estariam todas envolvidas em acontecimentos de outras vidas, nos quais se comprometeram espiritualmente e agora vieram para se submeter a esse tipo de morte, ser sufocados, enterrados pela lama em Brumadinho, como um resgate coletivo. Ora, com todo respeito aos companheiros e às companheiras que têm esse entendimento, mas essa afirmação não se sustenta à luz da razão e à luz da doutrina espírita, não é? Por quê? Porque nada tem de fatal na nossa existência. O Espiritismo, o Espírito Verdade é claro nesse sentido, né? Mas aí alguém poderá dizer: ah, mas os resgates coletivos existem. Sim, os espíritos dizem a Kardec sobre as possibilidades de resgates e provas coletivas. Mas são casos muito especiais, especialíssimos, eu diria. Vamos imaginar o seguinte: Allan Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos, ele estava na década de 1850. O primeiro livro de toda a sua obra foi publicado, o Livro dos Espíritos, em 1857. Portanto, naquela época, ocorriam algumas situações em determinadas localidades, porque de uma forma diferente da de hoje. Por exemplo, naquela época não existia automóvel. O primeiro incipiente automóvel que vinha surgir, e ainda com 3 rodas e todo precário, foi no final da década do século XIX, né? Em 1877, 1880, depois, portanto, que Kardec já tinha até desencarnado. O telefone não existia, né? Ele foi inventado também no final do século XIX, faltando aí uma década para terminar o século XIX, e de maneira muito precária também. Portanto, ainda se andava em carruagens, né? Os meios de locomoção, a vida como é hoje, globalizada, não era nem parecido naquela época. Portanto, algumas comunidades, elas viviam muito sem modificações. Quem nascia numa cidade provavelmente nascia, crescia, casava e morria naquela cidade, naquela comunidade. Era muito comum isso, porque as pessoas não tinham essa liberdade de ir e vir, estudar, fora não ser os mais ricos, né? Então as comunidades naquela época eram muito estanques, né? Então, falar de prova coletiva ou de resgate coletivo, né? Para uma comunidade que se estabelece ali muito fixada ao longo, inclusive, das reencarnações, poderia acontecer dos espíritos reencarnarem nessas coletividades várias vezes, né?
e terem coletivamente praticado algum ato de mal de maneira coletiva, né, para depois ter um resgate coletivo essa mesma comunidade, né? Então, outra realidade em que se poderia constituir e ocorrer resgates coletivos. Hoje, vamos estudar o caso de Brumadinho, né? Como que é possível, né? Aquela médica, por exemplo, que desencarnou, foi o primeiro corpo a ser achado de uma médica, uma moça, todo mundo deve ter visto, ela trabalhava na Vale, né? Morreram mais de 300 pessoas nesse crime de Brumadinho. Ela então teria que nascer, viver pensando em fazer medicina fatalmente, entrar na faculdade de medicina fatalmente, depois se formar em medicina numa especialidade tal, depois passar do tempo de formada, ela teria que entrar numa empresa terceirizada que fosse fatalmente prestar serviço para a Vale, naquele caso, no caso da barragem em Brumadinho, porque ela poderia estar prestando serviço em qualquer outra, né? Teria ela que estar ali, e naquele dia estar trabalhando na área administrativa ou no refeitório para ser submetida à morte e soterrada pela lama. Vejam que é uma construção de destino, de acontecimentos fatais em sua vida, que não tem pé na doutrina, não tem pé na realidade. Imagina isso está acontecendo com todas as outras mais de 300 pessoas que morreram ali, não é? Esse é um aspecto que era preciso construir um destino premeditado para aquelas pessoas irem todas para aquela região, porque as pessoas vieram dos mais diversos, das diversas regiões do país. Portanto, cai por terra essa afirmação, né? Um outro aspecto é que o Espírito Verdade, a doutrina codificada por Kardec, a doutrina espírita, nos diz que ninguém encarna para fazer o mal. Ninguém encarna para fazer algum mal a outrem. Portanto, também há outro aspecto que desbanca totalmente essa tese de resgate coletivo, né? Por quê? Porque todos nós sabemos que esse acontecimento trata-se de um crime que foi, inclusive de um fato que foi alertado por diversas pessoas, dizendo da possibilidade da barragem estourar, não é? Então, teve crime baseado, sobretudo, pode até ter por negligência, ou imperícia, ou imprudência, mas crime, né? Sobretudo calcado no egoísmo e na ambição do homem, as chagas da humanidade, né? O orgulho, o egoísmo, a ambição que está ligada aos dois, né? Principalmente ao egoísmo, né? Uma ambição desenfreada onde as pessoas privilegiam nas empresas o lucro em detrimento da vida humana. Portanto, essas pessoas teriam que ter encarnado, eu digo dos culpados, dos engenheiros, daqueles responsáveis pela manutenção, daqueles na diretoria que sabia do problema do acontecimento e não tomaram as providências. Então seria preciso, se esse acontecimento fosse fatal, fosse uma fatalidade, né, que essas pessoas tivessem encarnado predispostas a cometerem esse crime, portanto a fazer o mal. E a doutrina é clara que ninguém encarna com o objetivo de fazer o mal. Esse é outro aspecto que desbanca totalmente a tese de resgate coletivo, né? Tem gente dizendo que esses seres, essas pessoas foram atraídas para o local para sobreviver, para se submeter àquele tipo de morte,
né? Por uma culpa que eles carregavam do passado. Olha que coisa triste. Inclusive, perturbando ainda mais a família das pessoas, né? Porque dizendo para as pessoas que as pessoas morreram ali porque elas tinham culpa em outras vidas. Isso, além de tudo, não conforta ninguém, né? Pelo contrário, gera mais pânico e dor nas pessoas, né? Então, vejam só, o que então nós precisamos pensar como os acontecimentos da vida, como provas e expiação, né? Nós temos conosco que o mundo de provas e expiação é um mundo onde os fatos da maldade humana acontecem, porque a vida em sociedade, a vida de relação, é uma vida problemática no estágio evolutivo que nós estamos. Portanto, no mundo de provas e expiação, quando você encarna, você vai estar sujeito àquelas relações todas. E ali você vai enfrentar todas as dificuldades. Porque está escrito? Não. Porque naquele estágio evolutivo, as pessoas têm problemas de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Como nos diz o Espírito Verdade, que é a chaga da humanidade, e isso faz com que aconteça coisas muito ruins e que a gente precisa enfrentar. Inclusive exercer o perdão. Então, imagine o seguinte, imagine que você tem um garoto de 18 anos e vai dizer para ele, olha, a partir de hoje você vai entrar para trabalhar num banco. Você vai entrar na agência aqui primeiro, vai entrar como funcionário escriturário, raso, ganhando piso salarial. E você vai construir sua carreira ali. Então ele vai. Então ele entra no banco, ele vai ter um colega que é gente boa e um colega que quer pisar em cima dele para subir na empresa, né? Ele vai encontrar um colega, um gerente que é gente boa, mas na maioria das vezes ele vai encontrar um gerente que fica lhe oprimindo para ele cumprir meta, que fica pressionando, inclusive assediando moralmente, né? Ele vai encontrar um cliente que é gente boa, mas vai encontrar um cliente mal educado, que um dia vai agredi-lo de alguma forma, não é verdade? Ele vai pensar o seguinte, bom, eu vou ficar aqui no banco e vou perdoar esse pessoal que me agride, vou ficar na minha e vou ficar aqui numa função remunerada medianamente, mas eu quero ficar aqui na minha cidade, nessa agência, a minha esposa mora aqui, meus filhos estão aqui, eu quero ficar aqui. Mas ele pode também pensar o contrário, bom, eu quero subir no banco, eu quero sair dessa agência, quero virar gerente regional e quero ir para a direção do banco. E para isso eu vou pisar no fulano, beltrano e no cicrano. Vejam bem, ele entrou para trabalhar num banco onde tudo isso é possível de acontecer. Então imagina como o espírito que vai reencarnar na Terra, que é um espírito ainda que precisa passar por provas e expiações, ele vem para a Terra sabendo que tudo isso é possível de acontecer. É possível que ele seja roubado na rua, assaltado, é possível que ele seja caluniado, é possível que ele seja preso injustamente, é possível que ele perdoe, mas que ele também entre no mundo do crime, que ele vá para uma área de fazer bem para as pessoas, mas pode também para o caminho do mal, enfim. Nesse mundo todas as opções estão postas, mas sem que nós sejamos uma máquina com tudo pré-estabelecido, né? Como o Espírito Verdade nos coloca, né? Kardec nos conclama a razão. E refletir racionalmente é você partir de uma premissa verdadeira, né? Aquela tal do raciocínio lógico. Você parte de uma premissa verdadeira e a partir das próximas premissas que você for colocar, a conclusão tem que estar de acordo com a premissa verdadeira, certo? Então imagina o seguinte, nada há de fatal senão a morte, ou o instante, o momento da morte. É a premissa verdadeira. E os espíritos nos disseram isso. Mas aí alguém pode dizer,
Ah, mas eu vi um espírito dizendo, eu li um livro assim, assim, assado. Olha, precisa ver quem falou e qual espírito que falou e como falou. Nós vamos ver o que Kardec falou. Então, na obra de Kardec, pode ter até algum momento lá na frente alguém vai dizer, mas aqui fala que tal é diferente, que tem provas, expiação, que tem resgate, tal, de outro jeito, tal. Que aquilo tinha que acontecer e tal. Então, eu preciso fazer o seguinte. Essa outra afirmação que você, essa outra conclusão que você chegou, está de acordo com a primeira premissa? Nada há de fatal senão o instante da morte? Não tá, porque eu estou dizendo que tem uma fatalidade, que algumas coisas podem ser fatais, porque a gente às vezes tem que resgatar e passar por aquilo exatamente. Então, alguma coisa não está batendo logicamente. Por quê? Porque a primeira premissa diz, nada há de fatal senão o instante da morte. Se eu digo depois que alguma coisa pode ser fatal, conclusão, não estou falando de doutrina espírita, não estou sendo coerente com a primeira assertiva do Espírito Verdade. Então, nós precisamos sempre raciocinar logicamente, como nos indica, nos propõe Allan Kardec. Portanto, cada vez mais é preciso que a gente reflita e que a gente não diga coisas que não tem pé na doutrina e não tem pé na razão. E mais do que isso, ao invés de ajudar, pode magoar as pessoas, o que é ainda pior, porque a doutrina espírita também é o consolador prometido por Jesus, que volta com a missão de reviver o Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus, que fala de justiça, amor e caridade. E Kardec vem com um sentido lógico, racional a tudo isso. Nós não podemos ser crianças espirituais que acreditam em tudo que vem dos espíritos. Kardec nos orienta isso, e Erasto orienta Kardec. É preferível rejeitar 9 verdades que aceitar uma mentira. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs do Sejus e todos que nos acompanham no nosso canal, é preciso prudência. Como diz o ditado popular, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dê like, se inscreva no canal para que a gente possa crescer e levar o Sejus para frente. Muito obrigado, um abraço a todos.